Graças a Deus, graça e paz. Hoje, domingo, dia 26 de outubro, estamos aqui para a meditação da Palavra de Deus, neste canal, a Palavra à Luz da Verdade. Vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus te pedimos, inspira com tua unção, por meio do Espírito Santo, faz fluir aquilo que o Senhor deseja e venhamos aprender por meio da tua palavra nesta meditação. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto conferir a tudo que vai ser lido aqui pela palavra de Deus. Título do assunto deste domingo, deste dia: o plano de Deus para a família, vírgula, e a sua justiça. Deus, desde o início de tudo, traçou um plano para o ser humano e para ser família, para junto estar para o propósito que Deus nos criou. E Ele age por meio da sua justiça, sua palavra. Deus é justiça e tudo que Ele faz é por meio da sua justiça e da sua palavra. Vamos lá então, temos como texto bíblico básico apenas 2 versículos em capítulos diferentes. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: criou Deus, vírgula, pois, vírgula, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vamos para o capítulo de número 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está as ordens de Deus para Ele nos conduzir pela sua justiça, por meio da sua palavra. Vamos falar aqui de 2, 3, 5 parágrafos e o último concluímos. Primeiro parágrafo. Desde o início da criação, Deus planejou todas as coisas, vírgulas, para que houvesse harmonia em tudo. Deus é ordem, é disciplina e tudo Ele faz para que se tenha harmonia. Tudo que Deus foi fazendo, desde o início de tudo, Ele disse, e Deus criou, e foi bom, porque tudo que Deus faz é para o bem e é coisa boa para todos nós. Ele criou tudo para haver harmonia. Segundo parágrafo. Assim também Deus planejou a formação da família. Criou o homem, vírgula, Adão, e logo após a mulher, Eva, sua companheira, e formou-se o casal. A família veio logo após com os seus filhos, Caim e Abel. Terceiro parágrafo. Ao longo dos tempos, a maldade tem crescido no coração do ser humano, a ponto de desestabilizar o lar e a família. Vamos ler um texto bíblico e vamos tecer comentários sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos, Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus, naquele tempo, a cidade de Roma. Capítulo 1, versículo de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade
pela injustiça. Aqui a gente lemos somente um versículo, mas quando você tiver tempo, aí em sua casa, leia todo o contexto, que aqui está falando sobre a idolatria e a depravação dos homens contra a vontade e a verdade de Deus. Porventura não tem sido assim nos nossos dias? A depravação, a falta de temor, a idolatria, coisas aberrantes os homens estão fazendo, mudando as verdades de Deus. Os valores estão sendo distorcidos. Preste bem a esta palavra e guarde na sua memória. Estão mudando os valores, os princípios de Deus. Leia todo esse contexto que você vai entender. Tenho certeza que o Espírito de Deus e a palavra de Deus vai fazer isso na sua mente. Então, a ponto de desestabilizar o lar e a família, porque estão se depravando, estão fazendo a sua própria vontade, não estão tendo mais temor com Deus. Por isso que o diabo tem achado brecha para desfazer casais. É desse jeito. Há tantas aberrações, há tanta imoralidade, há tanto destemor a Deus, que os homens estão fazendo coisas aberrantes. Leia todo esse contexto de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 27, 28, você vai entender. A imoralidade, o descaso, o diabo se aproveita e desfaz um casamento, desfaz um noivado que Deus criou o homem. Macho e fêmea os fez para o louvor da sua glória, para um propósito, para criar a família, procriar e serem a imagem de Deus. Mas desfizeram, estão desfazendo a imagem de Deus e fazendo de outra forma. Estão perdendo a imagem de Deus. É desse jeito que está acontecendo nos nossos dias. E Deus vê tudo, mas dá o livre arbítrio, mas cada um vai colher tudo que estão fazendo conforme indo de contra a Deus. Amanhã, segunda-feira, nós vamos falar sobre isso, sobre a vontade de Deus, as leis de Deus e o homem. Você vai entender melhor isto amanhã, este assunto, porque tem muitas pessoas que estão indo de contra as leis de Deus, não estão nem aí. Mas o que a palavra de Deus diz, tudo que o homem semear, colherá. Então, se está saindo das leis de Deus, da justiça de Deus, aí vai colher as coisas que estão escritas nesse livro, das quais as pessoas estão plantando por sua rebeldia. Continuando, vamos para o quarto parágrafo. E então, surge uma pergunta antes de falarmos do quarto parágrafo. E aí, o que fazer por tantas aberrações, por tantas imoralidade, por tanta maldade no homem em sair do temor de Deus e fazer as coisas do jeito que fazem e aí o mal vem e desfaz a família do casal. E aí o que fazer? Vamos lá para o quarto tópico, para o quarto parágrafo. Primeiro, precisamos entender uma coisa, vírgula, que Deus nos dá seus ensinos, vírgula, e suas ordens, vírgula, para se obedecermos, vírgula, sejamos bem-sucedidos, vírgula, na família e em outras áreas da vida. Salmo 128 diz isso,
que o homem que teme a Deus será abençoado. O seu lar, a sua família, a sua esposa será uma bênção, seus filhos, tudo que ele faz será abençoado. Em Deuteronômio, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 28, melhor dizendo, diz que todo aquele que dá ouvidos para crer e obedecer. Então, quando ele dá ouvidos e obedece, as bênçãos de Deus vêm sobre ele e a sua vida, tudo que ele faz, será abençoado. Cabe a cada um dar ouvidos para obedecer ou não a Deus. Quem obedecer, colherá bênção. Será abençoada a família. Quem não obedecer, for rebelde à vontade de Deus, do que está escrito, vão colher maldição. Fazer o quê? É a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é disciplina, Deus é ordem. Se não houver ordem, disciplina e justiça, as coisas vão de mal a pior para a maldição. Isso não é inteligente. A inteligência priva por bênção, pelo bem. Vamos para o quinto parágrafo e aqui já estamos chegando ao final. Depois vamos ter uma conclusão. Quinto parágrafo. Segundo, vírgula, Deus é justiça, ponto e vírgula. Se formos fiéis e obedecermos aos princípios de Deus, vírgula, teremos os cuidados e a bênção de Deus na nossa vida, como tudo Deus fez desde o princípio. Havia o cuidado de Deus, havia as providências de Deus para o zelo, para o cuidado do homem. O homem tinha tudo ao seu dispor, a paz e a presença de Deus. E seria a vida de todos eterna. Mas pelo pecado veio a maldição e o homem chegou a ter que morrer. Mas em Cristo Jesus existe a vida eterna para aqueles que dão ouvidos e obedecem a Deus. Concluímos com as seguintes palavras, com uma conscientização. Conscientize bem disso. Nós vamos ler um versículo bíblico que já temos aqui em memória, João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo vem para roubar e matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos refletir sobre esse versículo. Jesus disse que o ladrão vem para matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Reflita. Jesus fez uma alusão, uma comparação contra o nosso arco inimigo da nossa alma, que é o inimigo número 1 de Deus, o diabo, que se tornou diabo, mas ele era um anjo. Lucifer estava no céu, conhecia toda a palavra de Deus, mas não se submeteu. Então, todas as pessoas que não se submetem, são orgulhosos, rebeldes, vem sobre essas pessoas a destruição. Está dando brecha para o diabo, e aí fica fácil de o diabo destruir a família e a vida da pessoa, e por final perde a salvação da alma. Então, vamos aqui tecer comentário daquilo que Deus nos inspirou a escrever. O diabo se levanta contra tudo que Deus criou, vírgula, para destruir, ponto e vírgula. E uma das coisas que ele mais usa para destruir as pessoas, vírgula, são os sentimentos que vão de contra as leis e as ordens de Deus. Vamos falar com Deus. Ó Senhor nosso Deus,
pelo teu espírito, por tua inspiração, pelo teu temor e pela seriedade que temos contigo e o temor à tua palavra. O Senhor tem falado para cada um de nós por meio dessa meditação. Concede temor, graça, meu Deus, a todos que vão ouvir, entender e ter a inteligência de discernir que a desobediência leva para a maldição e destrói o lar, a família, depois a pessoa perde a alma. Mas a obediência, as tuas palavras e a sabedoria para seguir as ordens e as tuas leis conduzem a vida e a bênção e, por final, a vida eterna da alma. Nós te oramos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, ótimo domingo. Reúna a sua família no seu lar, ao redor da sua mesa. Celebre a Deus a gratidão pelo lar, pela família. Prive por isso. Prive a pessoa inteligência, priva pelo temor, pela humildade de espírito em se submeter às ordens, às leis e às palavras de Deus. Assim será abençoado a família, o lar, o casal e, por final, obterá a vida eterna. Deus abençoe, ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.